Olá pessoal, como vai? Hoje vamos fazer uma pequena resenha da última leitura, um livro lido já tardiamente, do grande Antônio Sales. Aqui está invertido, mas Aves de Arribação, né? Um livro muito indicado para vestibulares, para Enems, enfim, sobretudo nas universidades cearenses. E finalmente lemos, né, um livro muito importante, talvez um dos clássicos da literatura brasileira, não apenas da literatura cearense. Antônio Sales tem uma imensa importância inclusive por ter sido um dos mentores, um dos líderes da grande padaria espiritual, nesse movimento que nasceu ali no início do século XX, que foi tão importante, tão marcante para a literatura cearense, não só para a literatura, mas como para a cultura cearense de modo geral. Então, Aves de Arribação é um livro interessante por vários aspectos. Uma leitura muito prazerosa, embora no primeiro momento tenda a se arrastar um pouco, no meu caso especificamente, porque no início Antônio Sales se detém em algumas descrições um tanto demoradas e a leitura inicial é um tanto mais lenta, né? um tanto mais demorada, enfim. Então, de qualquer maneira, quando você vai avançando, você vai entendendo a trama e pega o fio da meada, o livro flui de uma forma muito interessante. Você descobre realmente a grandeza do Antônio Sales como romancista, como literato, né? e compreende a importância que se atribui a Aves de Arribação na literatura não só cearense, como também brasileira. Uma primeira surpresa que nos vem, né, que nos assalta na leitura de Aves de Arribação, é que o tema Aves de Arribação nos reporta, tratando de literatura cearense, nordestina, ao episódio da seca, que talvez seja a temática mais abordada, mais enfrentada na literatura. Então, nos surpreende quando nos damos conta de que nesse romance, nesse Aves de Arribação, a gente não encontra seca. Não é um livro em que a seca assuma um protagonismo. Na verdade, nós não encontramos seca, né, no Aves de Arribação. Senão, o princípio dela, talvez, de uma forma muito muito sutil, no final do livro, né, até como uma metáfora para traduzir a inspiração, o fim, né, do livro, enfim, o fim da história, o fim da narrativa. O livro se passa em Ipuçaba, né, uma cidade imaginária, que a gente imagina que pelas características que ele acaba nos dando, se assemelha um pouco a Ipu, né? Ipuçaba é aquele riacho que forma, inclusive, a bica do Ipu, a tão famosa bica do Ipu, mas ele não confunde a cidade com Ipu, né? Não dá para imaginar que seja a cidade real de Ipu, mas pela geografia, por algumas deixas que ele faz, a gente poderia supor que seria geograficamente naquela região ali, talvez do pé da Serra da Biapaba, na região de Ipu e Poeiras, até porque a fazenda, uma fazenda importante que acaba sendo um refúgio, né, e uma referência na narrativa, a fazenda Varjota, que possivelmente poderia ser talvez um embrião do município atual de Varjota, já que em torno de 32 quilômetros entre Ipu e Varjota, eu andei pesquisando. Então, pelas características que acabam sendo traçadas no livro, é possível que Ipuçaba tenha algum vínculo, tenha alguma inspiração, talvez, em Ipu. Inclusive, o advogado que vem de Iguatu para um júri que acontece na narrativa é tido como de alguém um pouco distante do Estado. Então, dá uma ideia, faz uma ideia de que seja realmente naquele entorno, embora não haja uma necessidade, um propósito, pelo menos claro, de que se trate da cidade real de Ipu. Embora no final do livro, algo interessante é que se fala no vento Aracati, e até onde eu saiba, o vento Aracati não chegaria até Ipu, por exemplo, né? O vento Aracati que a gente conhece sobe o vale do Jaguaribe, mas algo que me conte não tem qualquer correspondência com o vale do Acaraú, talvez que seja o mais próximo que passe em Ipu. Mas, enfim, isso é algo que diz respeito à própria ideia do autor de não vincular a narrativa a
algo real. O livro é muito interessante também porque trata dessas peculiaridades regionais. É uma cidade pequena, né, uma cidade sertaneja, mas que essa surpresa que é retratada no inverno, uma cidade em que, apesar da decadência urbana, mas há uma constante uma ênfase à questão da chuva, do inverno, das flores, das árvores, das aves, das árvores, enfim, dessa parte viva da natureza nordestina que muitas vezes é relegada a segundo plano em alguns outros romances, como por exemplo no romance de 30. Se fala até que Álvares de Arribação seria um precursor desse romance de 15, de 30, né, com Graciliano, com Raquel de Queiroz, que trata muito enfatiza muito a questão da seca no Nordeste. Ele, por outro lado, faz esse contraponto com a narrativa focada na opulência da natureza, no verdor, né, na floração das árvores, enfim, e, de certa forma, até da riqueza que há dentro desse paradoxo do contraste com a cidade pequena, mas a opulência da fazenda, né? Não se fala em miséria, né? O livro é muito abundante de coisas vivas, enfim, de riquezas. É um livro que retrata, apesar da pobreza talvez espiritual da pequena cidade, daquelas fofocas que inevitavelmente a temática, uma das temáticas, as picuinhas políticas, isso é muito bem retratado na história, né? A gente percebe que esse cenário de pequena cidade no interior, especialmente para quem é oriundo delas, como é o meu caso, atrai muito, cativa bastante, porque não acaba havendo uma identidade, a gente acaba se tornando uma afinidade maior, né? E a história diz respeito a um promotor que chega, que é sobrinho de do padre da cidade, que acaba chegando nessa cidade de Ipuçaba e diz respeito a essa passagem dele, né, traduzindo inclusive esse tempo histórico. O livro foi publicado inicialmente em 1913, mas Antônio Salles mesmo na introdução fala, né, numa nota da primeira edição, fala que ele teria sido escrito antes. Então imagina-se que ele é bem no começo do século XX, e o livro traduz muito bem esse momento histórico, inclusive nas disputas políticas, ainda um resquício da luta entre republicanos e monarquistas, traduzidas nos partidos locais, e essa luta pela sobrevivência, as vicissitudes de uma cidade pequena. Esse promotor acaba se afeiçoando na verdade, despertando o interesse das donzelas, das meninas, das moças, né, casadoras da cidade, e desperta especialmente atenção para duas, que é a Florzinha, filha do coletor, né, que se interessa muito por um eventual casamento com o promotor, que é o Alípio, né? Então esse Alípio, que é o protagonista, acaba se afeiçoando da Florzinha, que é a filha do coletor da cidade, e também por uma moça, né, professora, Bilinha, que é filha de uma moça que vem ambas, ela e a mãe vêm de Fortaleza. Então Bilinha de Fortaleza, professora, e Florzinha da cidade, da pequena cidade, né, filha do coletor. E esse triângulo amoroso, de certa forma, triângulo amoroso que não chega, de certa forma, a ter o perfil moderno, mas aquele namorico. Ele sempre frequenta a casa da Bilinha, mas frequenta também a casa da Florzinha, e o pai, especialmente o coletor, Euclepíades, acaba se interessando muito por isso e meio se vindo de cupido para um eventual casamento da filha com Alípio, e faz todo o esforço, e inclusive num momento de doença leva o Alípio para a fazenda de um primo, né, de um familiar, nessa vajota, né, e que nessa vajota ele acaba se recuperando, e como a Florzinha estava lá, acaba-se finalmente despertando o interesse, especialmente dela por ele. Inicialmente ela não se interessou, ela tinha uma certa ingenuidade, tinha outros interesses, e no primeiro momento, apesar de todo o garbo, de toda a formosura, do fato de ser muito apreciado pelas mulheres, era tido como alguém letrado, que vinha de fora, enfim, que tinha um futuro brilhante pela frente, mas Alípio não se interessava muito por essa questão era um sujeito muito voltado para a praxe. O livro é realista, né, tipicamente realista, ou seja, um livro que
em que não predomina esse perfil romântico. É um livro, na verdade, que traduz uma realidade mais direta, mais um tanto até fria, né, dos relacionamentos, sem perder, de qualquer forma, essa ternura que há e os sentimentos também que não se embotam completamente. Ele gosta da Florzinha, acaba, por outro lado, se aproximando dessa Bilinha e uma pessoa de uma classe mais pobre, uma pessoa mais humilde, uma professora que ganhava muito pouco, né, e que vive só com a mãe, né, e a mãe parece que, o padrão da época, e o livro traduz muito isso, assim, o momento daquela sociedade, os preconceitos, os tabus, a mãe, embora com a tradução de alguns avanços já, é claro que, por exemplo, em relação ao matrimônio, os pais ainda, dá para ver que o coletor interfere demais nesse relacionamento, e meio que o casamento soa em algum momento quase como arranjado, mas por outro lado a mãe já diz que se a Florzinha não quiser esse casamento com ele, ela apoia e o casamento acabaria não acontecendo. Então é algo que parece muito uma transição, mas que tem um perfil muito realista, inclusive porque nesse encontro com a Bilinha, a professora, ele acaba, né, ela virgem, e acaba tendo relação com ela, e isso dá um norte completamente diferente à coisa. A mãe que era meio desonrada e a filha tinha restrição em relação ao histórico da mãe, acaba nesse encontro, nessas relações que ela acaba tendo com Alípio, acaba despertando aquela coisa meio compensatória da mãe. A mãe acaba não achando tão ruim, porque de certa forma as duas, com a desonra dela, teria ficado em pé de igualdade, e o desdém com que a filha anteriormente tratava ela acaba até arrefecendo. De certa forma isso acontece, as duas, a partir do momento em que a Bilinha teria sido também desonrada, a relação dela com a mãe acaba sendo redimensionada, e as duas acabam ficando de uma certa forma até mais de bem uma com a outra. E o fato é que essa aventura do Alípio, que acaba aparentemente sendo só uma fuga, que na verdade a pretensão dele inicial não era ficar com a Bilinha, mas ele era um sujeito meio mulherengo. Isso é muito claro, assim, a realidade nua e crua de um aventureiro que vem de fora, né, e acaba meio que tocando terror naquela sociedade. Ele tinha esse perfil, ele claramente não era um moçório caçador, ele queria mais aventura do que qualquer outra coisa, embora tenha despertado, né, o interesse especialmente do coletor no eventual matrimônio dele com a filha, e nessa doença ele fica mais enfraquecido, né, e de certa forma aquela proximidade na fazenda duradoura, durou mais de mês, talvez um tempo razoável, acabou aproximando ele da Florzinha, e a Florzinha acaba aceitando um eventual casamento com ele, embora ele próprio não tenha muita certeza disso. No final das contas, ele acaba, né, voltando para a cidade, e o grande desejo dele era ir embora. Ele era um sujeito que era muito interesseiro, ele tinha pretensões de crescer na vida, especialmente de ir embora, especialmente para o Rio de Janeiro, talvez para Fortaleza, e no final das contas ele prometeu o casamento, né, à Florzinha, criou essa expectativa na família e nela, inclusive, mas no final das contas inventou até uma história de alguém que despertou o interesse pela Bilinha, né, para esse sujeito de repente ficar com ela e ela não ficar desonrada, né, por padrão da época. E no final das contas ele acaba indo para Fortaleza, né, a Bilinha combina com o noivo de ir também para Fortaleza, o noivo iria para Recife, e no final das contas Alípio e Bilinha acabam em Fortaleza. A Florzinha fica em Ipuçaba, frustrada, e o noivo da Bilinha vai para Recife, e não se sabe, no final das contas, o paradeiro dele. O fato é que, nesse desencontro, o encontro que há no final é dos dois que eles chamam de pracianos, porque viriam da cidade, tanto a Bilinha quanto o Alípio são de Fortaleza, são da cidade, né, são mais urbanos, e a história, né, tem esse fim bem realista e muito interessante, né, muito interessante porque, inclusive, o Antônio Salles faz muitas reflexões em torno das questões existenciais, dessa perspectiva de uma revista como ele, de alguém que sempre busca galgar novos espaços na sociedade, né, e inclusive com reflexões filosóficas, trazendo em alguns momentos alusões
a filosofia de gregos, e, enfim, filosofia de modo geral. É um livro muito denso, né, que tem uma linguagem, em regra, ainda de transição, mais com perfil mais clássico, com umas pitadas, claro, de já um certo regionalismo, e nisso pode-se imaginar ser um antecessor realmente da geração de 30, porque há várias passagens do livro em que essa linguagem coloquial, né, é bem marcante, sobretudo na fala dos personagens, né, das personagens, enfim, quando se diz, por exemplo, vou chegando, quando o sujeito vai se despedindo, que é algo bem nosso, cearense. Então há várias pinceladas em relação a isso, e denso por vários aspectos, pela riqueza cultural que o livro representa. Inclusive, eu achei interessante que se fala da origem do termo forró, por exemplo, como for all, talvez uma derivação de para todos durante a guerra, mas o livro, na verdade, é praticamente do início do século XX, 1900 e bem pouquinho, né, 1900 praticamente. Foi publicado em 1913, mas foi escrito um pouco antes, e ele faz alusão a forró bodó, por exemplo, como a festança popular, a festa popular em que os sertanejos se divertem. Então, talvez seja uma prova da origem do nosso forró atual, da terminologia da palavra, mais remota, do forró bodó, realmente não dessa suposta influência inglesa do for all. Então, há várias questões interessantes no livro. O livro surpreende realmente num aspecto cultural. É um livro bastante denso. É o livro mais importante do Antônio Salles, né? Antônio Salles escreveu o grande romance dele, realmente Aves de Arribação. Teve muitas outras coisas, mas realmente a obra-prima dele, que é uma das obras-primas da literatura cearense, é Aves de Arribação, realmente faz jus a essa condição de obra-prima e obra das mais importantes da literatura, não só cearense, nordestina, mas também brasileira, né? Essa questão de tocar na narrativa, o cenário ser um cenário de inverno, de fartura, é muito interessante, especialmente porque faz um contraste com tantas outras histórias que exploram, né, às vezes até excessivamente, esse cenário de seca, de miséria, de carência, que é tão comum na literatura, né, nordestina especialmente. E aí ele faz esse contraste, fala muito em quedas d'água. Inclusive, uma das quedas d'água pode ser inclusive a própria Bica do Ipu. Ele não nomeia, né, para não dar talvez, né, para não dar uma dica maior em relação ao cenário, porque tem as brigas políticas, o partido meio republicano e monarquistas meio se digladiam, e em meio a esse cenário o Alípio tenta uma certa isenção, embora por influência do próprio tio, padre, e dos outros moradores da cidade, acaba tendendo a ser atraído para isso. Então há uma perspectiva dele crescer via política por influência dessas pessoas que estão no entorno dele, mas ele, de certa forma, tem pretensões maiores, acaba, né, desejando e cumprindo esse desejo de sair desse universo menor, né, de cidade pequena, interiorana e de política local, que ele, de certa forma, desdenha, e acaba realmente indo alçando o voo de ir para longe, de ir para a capital, à época, né, da República, da então nova República, né, República Velha, mas já nova, ainda nova, que era o Rio de Janeiro, né, e nisso a ideia de Aves de Arribação, a gente compreende no final a Aves de Arribação, porque acaba o cearense indo embora. Ele e a própria Bilinha, possivelmente, né, não se fica claro nisso, mas são aves que sempre buscam um mundo novo, oportunidades novas, e em meio a isso se traduz, por exemplo, as idas também, né, a saga da migração cearense para o Amazonas. Ainda o ciclo da borracha era muito importante. Uma alternativa sempre citada no livro é a ida de alguns cearenses para a Amazônia, muitas vezes para morrer lá, né, no ciclo da borracha, que foi muito marcante, especialmente nesse período. Então é um livro muito importante, muito recomendável, Aves de Arribação. É possível que não seja fácil encontrá-lo, mas deve ter em PDF para se baixar até gratuitamente, ou nesses sebos, né, aqui de Fortaleza ou de qualquer outro canto, mas também via estante virtual. Eu imagino que tem na estante virtual também. É um livro primordial, né, fundamental.